Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e desejar as boas-vindas a mais este encontro para o estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Nosso encontro anterior, nós estudamos o capítulo 8 e o capítulo 10. Ficamos a estudar neste encontro o capítulo de número 9, onde Paulo trata da sua defesa apostólica. E eu gostaria de convidar você a ficar até o final e curtir este vídeo. Você que está assistindo através do YouTube, deixar aí o seu like e, se possível, compartilhar com os seus amigos. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 9. Fala sobre a liberdade e os direitos dos apóstolos. Paulo não fala só por si, pelo contrário, ele fala por todos os pregadores do Evangelho, por todos os apóstolos de sua época e também dos tempos, em todos os tempos. Um dos maiores desafios do servo de Cristo é se manter servindo em um ambiente de ingratidão. Não é fácil, queridos. Você, como servo de Deus, como líder ou como pregador do Evangelho, se manter em um ambiente de ingratidão, onde as pessoas rapidamente se esquecem daquilo que você fez por elas e nas primeiras oportunidades se revoltam contra você. E Paulo, ele estava vivendo um momento semelhante quando ele escreve essa carta respondendo às diversas perguntas. Paulo dá a entender também que havia algum questionamento ali na igreja a respeito da sua integridade apostólica. E é por isso que ele usa os primeiros 5 versículos do capítulo de número 9, fazendo a defesa do seu ministério. Os falsos mestres o estavam acusando de não ser um apóstolo de verdade, de não ser um apóstolo verdadeiro, pelo fato de ele não ter andado com Jesus, de ele não ter convivido com o mestre, assim como os demais apóstolos, eles questionavam a autenticidade do ministério de Paulo. E Paulo, ele gasta esses 5 primeiros versículos para defender o seu ministério apostólico. Leia comigo o versículo 1. Não sou eu apóstolo? Ele faz um questionamento. Não sou livre? Não vi eu Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os demais, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa, diz Paulo, com aqueles que me condenam, para com aqueles que me acusam. É interessante, amados, quando nós, seres humanos, somos ingratos, às vezes esquecidos, e em algumas vezes oportunistas. No capítulo 9, como eu disse, Paulo, ele dedica a sua energia a defender a validade, a autoridade do seu ministério diante dos cristãos em Corinto, que são seus filhos na fé. É como, por exemplo, Vinícius, meu filho, questionasse a minha autoridade para ser o seu pai, e eu tivesse que lhe dar provas disso. O apóstolo Paulo, que é muito melhor do que eu, paciente e amorosamente lhes escreve no sentido: sou pai de vocês sim, não são vocês a obra do
esclarece aí nos 5 primeiros versículos. Na verdade, o problema vinha de fora da igreja para dentro. Não era a igreja de Corinto que estava se rebelando contra a autoridade apostólica. É que falsos mestres começaram a semear no coração da igreja a discórdia. Falsos mestres, pessoas que chegaram de fora, começaram a observar o quanto a igreja de Corinto era pujante e o quanto a igreja de Corinto era apegada aos ensinos de Paulo. E era muito justo esse motivo, porque Paulo foi o plantador daquela igreja, o discipulador daquela igreja. Por 1 ano e meio da sua vida, Paulo se gastou e deixou gastar naquela igreja. Então era notório o carinho, o respeito, o amor que a igreja de Corinto tinha por Paulo. E falsos mestres, pessoas querendo roubar, minar esta confiança que a igreja tinha em Paulo, eles começaram então a semear contenda. Veja como o diabo ele é astuto, amados. Não necessariamente ele faz com que alguém não goste de você, só coloca dúvidas a seu respeito. Isso é suficiente. Não precisa nem alguém dizer, eu não suporto o pastor Enoque. Basta ele colocar dúvida na minha integridade diante de um certo grupo, que as pessoas já vão ficar com o pé atrás. Verdade ou não? As pessoas já vão olhar para o pastor, já vão ouvir o ensinamento do pastor e ficar ponderando: será que é verdadeiro o que ele está falando? Será que ele está falando de fato de coração ou ele está sendo hipócrita só para desempenhar um papel? Não é fácil conviver em um ambiente de desconfiança. E os coríntios, apesar de conhecerem a Paulo, de terem convivido com Paulo, terem aprendido com Paulo, alguns estavam inseguros em relação aos falatórios que os falsos mestres, roubadores de credibilidade alheia, estavam semeando astutamente nos seus corações. Os cristãos coríntios estavam duvidando do seu mentor, duvidando da sua dedicação, do seu zelo, da sua fidelidade e da sua santificação. Acusado pelos falsos mestres de pregar por ganância, Paulo deixa claro que ele trabalha para sustentar a si próprio e os demais da sua equipe. Olha só de que acusaram Paulo, daquilo que ele menos fazia, que era explorar financeiramente a igreja, exigir que a igreja o sustentasse. Ele deixa claro que ele trabalhava e se sustentava. Amados, olhe bem para mim. Quando as pessoas duvidarem de você, não sofra a ponto de querer desistir, a ponto de querer parar. Isso faz parte do processo de aperfeiçoamento do cristão na fé. Aleluia. Mantenha o seu foco em Jesus e lembre-se do porquê você o segue, porquê você quer agradá-lo. E se você manter isso em sua mente, certamente você cruzará a linha de chegada, você chegará ao pódio se você manter o seu foco em Cristo. Tem pessoas que querem desistir na primeira investida de Satanás, na primeira semeadura de joio no meio do trigo. Pessoas já querem desistir, entregar o cargo ou entregar a igreja, desistir do ministério. Não, amados, nós não podemos desistir com as tentações, com as insinuações do inimigo contra a nossa vida, contra o nosso ministério. Vamos focar em Jesus, em agradar a Ele, aleluia. Ainda que todos à nossa volta nos abandone, Ele não nos abandonará, porque Ele é fiel. Ele nos escolheu antes mesmo, aleluia, de nós o conhecermos. Ele disse: não foi vocês que escolheram a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Portanto, confie no Senhor, descanse no Senhor e na sua palavra, permaneça fiel, não retroceda em momento algum. Paulo sentiu vontade de desistir de ser apóstolo por causa das acusações dos falsos mestres. Pelo contrário,
Então faça isso quando te acusarem. Reafirme o teu amor pelo Evangelho, reafirme o teu amor pela palavra. Amém, amados? Vamos ao versículo número 6, do 6 ao 14, Paulo apresenta sua defesa e dá argumentos contundentes do relato. Ele defende o seu direito de receber ofertas, sustento para a pregação, pois é algo que está assegurado pela palavra de Deus, diz Paulo. Para isso, Paulo busca respaldo lá na Torá. Para nós, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Paulo ele busca lá em Deuteronômio capítulo 25 e versículo 4, onde afirma: não amarre a boca do boi que está debulhando, do boi que está puxando ali, os trilhos, trilhando o trigo. Não ponha a mordaça na boca do boi. Paulo também usa ali a referência, respaldo em Levítico, lá no versículo 13. No versículo 9, Paulo busca Deuteronômio 25 e 4. Já no versículo 13, aí do texto, Paulo busca Levítico, capítulo 6, versículo 16, versículos 26 e também Levítico, capítulo 7 e versículo 6. Lá trata do ofício sacerdotal, que o sacerdote, todos que trabalham ali no sacrifício, na casa, no templo, eles devem comer do sacrifício, eles devem participar do sacrifício, eles se alimentavam dos sacrifícios, das ofertas que vinham ao templo através dos adoradores. E Paulo ele usa essas duas referências para respaldar que o trabalhador do Evangelho, que o obreiro, ele é digno de ser sustentado pelo Evangelho. Mas Paulo não fica só aí, ele busca também respaldo no Novo Testamento. Ele, no versículo 14 aí do texto, ele busca afirmação nas palavras do próprio Cristo, e ele encontra aí respaldo em duas citações de Cristo, tanto em Mateus 10 e 10, como em Lucas capítulo 10 e versículo 7, aonde, quando Jesus estava enviando os seus discípulos para evangelizar, disse que não levassem bolsa, alforje, nada que pudesse causar peso ou trazer alguma segurança para eles, econômica, financeira ou alimentar. Ele disse: o obreiro é digno do seu salário, vocês vão comer na casa que vocês entrarem, eles vão te sustentar, porque o obreiro é digno do salário, ou seja, de ser sustentado. Em ambas essas referências, Jesus ele faz a mesma afirmação. E aqui, queridos, eu quero abrir um parênteses para lembrar-me daqueles que, ensoberbecendo-se, afirmam que o crente da nova aliança não deve devolver os dízimos ou ser um ofertante regular ou ser um ofertante fiel, sob a alegação de que no Novo Testamento não existe nenhuma evidência ou ordenança para este fim, quando, na verdade, o que não encontramos no Novo Testamento é nenhuma referência que menospreze, que discorde, que proíba ou que condene a prática de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Pelo contrário, amados, nos deparamos com vários ensinamentos, tanto de Cristo como do apóstolo Paulo, e um dos tais é o que nós estamos estudando aqui em 1 Coríntios capítulo 9, a primeira parte do capítulo, como também em Gálatas capítulo 6 e versículo número 6, quando Paulo ali orienta que os crentes devem repartir de todos os seus bens com aqueles que lhes instruem no Evangelho. Em 1 Timóteo, capítulo número 5 e versículo de número 18, Paulo, ele traz novamente a citação de Deuteronômios 25 e versículo 4, não atarás a boca do boi que trilha o trigo ou que debulha, como ele também traz a citação de Lucas, capítulo 10 e versículo 7, dita pelo próprio Senhor Jesus: todo trabalhador é digno
do seu salário. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, amados, não há nenhum respaldo bíblico que nós não devemos devolver os dízimos ordinariamente na palavra de Deus. Pelo contrário, vários ensinos corroboram que os dízimos devem ser devolvidos à casa de Deus, para que haja víveres, para que haja mantimento, para que os obreiros vivam do Evangelho. Do versículo 15 ao 18, queridos, Paulo, ele fala da necessidade de pregar o Evangelho e falar sobre ele fala sobre a sua motivação. Ele diz que ama fazer isso, e de qualquer modo isso também lhe é imposto. E ele diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Mas ele não prega o Evangelho por força de má vontade, pelo contrário, ele diz que é o prazer dele, ele tem prazer em pregar o Evangelho, é a maior alegria dele, é pregar o Evangelho, e ele deixa bem claro, sem cobrar nada por isto, de graça. Este era o lema de Paulo, e ele perseguia este lema de contínuo. Em algumas passagens bíblicas, Paulo vai registrar o seu ofício de construtor de tenda, para dali tirar o seu sustento, para não ser pesado a igrejas. As únicas vezes que você vai ver Paulo solicitando oferta à igreja é para ajudar outra igreja carente, é para ajudar irmãos que passaram necessidade em outras regiões. Mas Paulo, ele nunca pediu para si mesmo, embora ele deixe bem claro que ele tinha esse direito como apóstolo, como pregador do Evangelho, mas ele nunca usou desse direito. Paulo está falando isso, amados, não só para se justificar, mas também como um padrão, como a jurisprudência para todos os demais apóstolos, bispos, presbíteros, pastores, aqueles que cuidam do rebanho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aqui, mais uma vez, eu quero abrir um parêntese para me lembrar sobre o perigo de cobrar para ministrar. O perigo do cachê gospel, pessoas que cobram por agenda para ministrar, para pregar, para cantar. Cantar também é falar de Jesus, é fazer a obra do Senhor. Porque quando eu coloco um preço, amados, eu corro o risco de estar colocando um preço naquilo que não é meu. Eu não sou dono do Evangelho, eu não sou dono da verdade. A Bíblia diz que eu sou apenas mordomo, eu sou apenas servo. Logo, se eu estou dando um preço, eu estou saindo de debaixo da graça e da providência de Deus. O Senhor que me chamou, Ele é fiel para me sustentar, aleluia, para prover as minhas necessidades. Se eu estou dando preço, eu só vou por tanto. Eu não estou acreditando na provisão e na providência divina para o meu ministério. Logo, eu não estou acreditando no meu chamado. O contrário disso é porque eu quero mesmo me aproveitar da situação em que me foi posta. Portanto, aqui fica o alerta, amados. O Evangelho não é propriedade de ninguém, o Evangelho é do Senhor Jesus, e todos nós somos mordomos. Eu fico feliz quando eu ouço o testemunho de alguns pregadores renomados, conhecidos hoje no Brasil e no exterior, que têm coragem de abrir a boca e dizer: eu não cobro, porque o Senhor é o dono do meu ministério. E como eu acho isso bonito, quantas vezes eu já deixei de trazer pessoas na igreja aonde eu dirijo, por não poder pagar o cachê do indivíduo, porque a exigência dele é tamanha que a igreja local não suporta tanta exigência. Portanto, Paulo, ele está colocando aqui no versículo de número 18, logo que primo tem, evangelizando,
proponha de graça o Evangelho de Cristo. Proponha de quê? De graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Portanto, amados, fica aí este alerta. Vamos para os versos de número 19 a 23. Paulo usa sua própria pessoa como um dos maiores exemplos de abnegação, onde Paulo está disposto a abrir mão dos seus direitos pessoais em favor do próximo, a fim de não limitar o seu ministério, nem de estorvar o Evangelho. Isso não significa que Paulo transige com os princípios cristãos, nem procura agradar os outros visando conquistar a sua própria estima. O que ele afirma é que está disposto a conformar-se com os padrões e convicções das pessoas a quem ele quer ajudar com o Evangelho, contanto que não haja violação dos princípios cristãos. Tudo que Paulo falou aqui, do versículo 19 ao versículo número 3, não quer dizer que ele tem violado os princípios cristãos. Quando ele diz assim, principalmente no versículo 20, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Versículo 21, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios, para todos os meios chegar à salvação de alguns. Quando Paulo se coloca aqui, amados, ele não está dizendo que ele fez coisas duvidosas, que ele fez coisas reprováveis para conquistar alguém para o Evangelho. Pelo contrário, Paulo aqui ele está colocando que ele se colocou no lugar do outro, ele desceu para o nível do outro, muitas vezes renunciando o seu alto nível de conhecimento, renunciando, quem sabe, até os seus princípios religiosos de outrora, porque ele era judeu, ele era fariseu, rigoroso nos padrões do judaísmo, e muitas vezes renunciou tudo isso para com os que não estavam debaixo da lei, para poder ganhá-los ao Evangelho. Ele estava falando disso, e não estava falando que porque o indivíduo bebe cachaça, eu quero ser amigo dele, eu tenho que beber cachaça também. Ele não estava falando porque o indivíduo é viciado em jogo, e eu, para me tornar amigo dele, eu tenho que ir para a jogatina também. Não, queridos, nós não devemos confundir este princípio. Os irmãos estão compreendendo? Os princípios cristãos jamais podem ser violados. Se tem alguma atividade, alguma coisa que vai escandalizar a igreja de Deus, eu tenho a responsabilidade de evitar, de fugir da aparência do mal, para não causar escândalo no reino de Deus. Porque ai de mim se causar escândalo a qualquer um dos pequeninos, por quem também Jesus morreu e pagou um alto preço. Versículo 24 ao 27, estamos caminhando para a última parte deste capítulo. Paulo usa a figura do atleta para explicar o objetivo do crente, o seu objetivo como apóstolo e o objetivo de todos nós como cristãos. Observe comigo aí o versículo número 24, veja o que Paulo diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Aí o que ele adverte na parte B do versículo? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está aqui falando de uma corrida de estádio, onde tem, suponhamos 10 corredores,
Todos estão ali prontos para correr. E todos, na verdade, correm. Só que só um leva o prêmio. Só o que chega primeiro na linha, na faixa final, é que vai levar o prêmio. Então Paulo adverte o seguinte: vocês também deveis correr de forma que alcanceis o vosso prêmio, porque o prêmio é só para aquele que completar a carreira, para aquele que for o vencedor. Veja o próximo versículo. Paulo pega uma outra figura, a figura agora de um lutador. Olha o que diz aí o versículo 25: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. A pessoa que está lutando, a pessoa que está treinando, que tem um treinador, ela tem tantas limitações na alimentação, não é verdade? Por exemplo, como está se aproximando das Olimpíadas, os treinos ficam mais severos e a dieta fica mais severa também. Comidas tais não podem ser ingeridas, horários tais não devem ser frequentados, bebidas tais não podem ser ingeridas, ao ponto de o metabolismo, o organismo está em um patamar de alta definição para facilitar a vitória daquele indivíduo. E Paulo está dizendo assim: olha, aquele que luta, de tudo se abstém, e ele luta por uma coroa corruptível, por algo passageiro. No final do versículo 25 ele diz: nós, porém, uma coroa incorruptível. Ou seja, se o indivíduo que vai lutar por uma medalha de ouro, ele se abstém de tudo, ele deixa tudo para trás, se foca no seu treino, quanto mais nós que batalhamos por uma coroa incorruptível. Qual é a nossa coroa incorruptível? A salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 26: pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Ou seja, ele tem um objetivo, ele não corre aleatoriamente. Assim combato, ou seja, assim luto, não como batendo no ar. Aí ele vai para o versículo número 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ele se coloca como um atleta. Eu subjugo o meu corpo. Eu não faço aquilo que eu desejaria fazer, que a minha carne desejaria fazer. Eu subjugo esse corpo à servidão. Aleluia. Olha o que ele complementa: para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Mas Paulo também tinha essa preocupação. O super apóstolo Paulo, o super homem Paulo, aquele que dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele também tinha medo de ser reprovado? Aquele que perde o medo de ser reprovado, amados, corre o céu, ele já está reprovado. Porque nesta vida, todos nós temos que estar vigilantes, atentos, porque há um grande risco, um grande perigo de mesmo uma pessoa que está militando no Evangelho, fazendo uma boa obra do Evangelho, lá no final da sua carreira ele ser reprovado e não alcançar a sua coroa, ou seja, a salvação. E Jesus, ele deu ênfase no Evangelho a este medo de Paulo, a esta preocupação de Paulo. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, versículo número 21, o próprio Jesus, ele diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Ele está falando daqueles que estão militando, daqueles que estão chamando de Senhor. Essa repetição Senhor, Senhor, está falando de intimidade, de andar ao lado, de andar próximo, de ter companhia. Nem todos entrarão no reino de Deus. Mas Jesus ainda é mais enfático em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Acompanhe comigo se você puder.
Versículo 22 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, ou que praticam o mal. Então está evidente, queridos, que muitos serão reprovados. Paulo, ele chama a nossa atenção, ele fala de si mesmo, mas falando de si mesmo, claro, ele está chamando a minha atenção como leitor. Eu preciso estar atento para eu não ganhar uma multidão de pessoas aos céus e no final eu ir para o inferno. Muitos líderes, envaidecendo-se, correm sério risco de ganhar a muitos para o reino de Deus e perder a sua salvação. Portanto, o que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, nesta oportunidade, é que o Evangelho de Cristo, ele é uma obrigação para todo cristão, não só para ele como apóstolo, mas para todo aquele que confessou a Jesus como Senhor e Salvador, experimentou a liberdade em Cristo. Ele tem a incumbência de também levar esta boa nova de salvação aos seus amigos, aos seus vizinhos. Que o Evangelho, o pregador do Evangelho, ele é digno de ser sustentado, ele deve ser sustentado pelo Evangelho. Muitos não concordam ou não querem ser sustentados pelo Evangelho e trabalham secularmente. Também não é pecado. Paulo trabalhava secularmente, apesar de ele reconhecer que ele tinha o direito como apóstolo, como servo de Deus, como evangelista, de ser sustentado pela igreja. Portanto, deixe de murmurar. Você que não contribui e tenta atrapalhar os outros a contribuir, cuidado, você está atrapalhando o crescimento do reino de Deus. Você que não contribui com missões e ainda desencoraja os demais a contribuir com missões, cuidado, você pode estar sendo entrave para o crescimento do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe e a sua graça permaneça nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Não perca o próximo encontro. Não esqueça de compartilhar, de assistir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos. Muito obrigado, que Deus te abençoe.